Rapaz, já está. Bom, boa noite, boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Nós vamos iniciar aqui o nosso diálogo de hoje, que é referente ao documento, a encíclica Laudato Si. Vamos iniciar. Desculpem aqui, nós ainda cometemos alguns erros técnicos, tá? O diálogo de hoje é com a nossa irmã Valéria, o nosso irmão, o Gentil. Ele está vindo, quem não conhece, o Gentil trabalha na Pastoral da Comunicação e está ajudando a nossa paróquia aqui, Santa Rita de Cássia, do município de Tucuruí, do estado do Pará, a fazer o tríduo, a realizar o tríduo online da Santa Rita. Então, ele já vai entrar daqui a pouquinho, tá? E a participação também nós teremos do padre Silvio Teixeira, aqui da nossa diocese. Ele é da Nossa Senhora do Carmo, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, lá da Vila do Carmo, lá, para quem é acostumado com Cametá, é para lá daquelas bandas de lá, tá? E justamente para integrar, tá ok? E termos visões diferentes, né? Então, tendo em vista o momento que nós vivemos hoje no mundo, né? Nós vamos puxar aqui a Gisele. Meu nome é Hudson Pacheco. O meu é A minha Gisele esposa. Damasceno. Nós vamos puxar aqui um Pai Nosso e uma Ave Maria, tá certo? Pedimos para que vocês possam nos acompanhar rezando também, justamente pedindo intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora na vida das pessoas que estão enfermas, para que elas possam se recuperar o mais rápido possível, mas também na vida daqueles que já perderam entes queridos, assim como pelo espírito daqueles que já partiram, tá certo? Então, lhe convido a fechar os seus olhos nesse momento, abaixar um pouco a sua cabeça e vamos iniciar com o Pai Nosso e depois com a Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A gente quer também dar as boas-vindas às pessoas que estavam acompanhando o tríduo de Santa Rita, né? Começou ontem, vai até amanhã e termina na sexta com a missa, em honra a Nossa Senhora, Santa Rita. Exatamente. Eu agradeço de antemão aqui a presença da irmã Valéria, tá certo? Ela representa a Pastoral da Juventude, né, na área episcopal, e eu já falei para ela, vou falar agora para vocês também aqui, ela foi a primeira que acreditou, é um mês mariano, né? Então me lembrou muito Maria. Ela foi a primeira que acreditou na ideia da série, foi a primeira que aceitou também participar, viu? Então, ela não sabia de certas coisas, mas está sabendo agora. Então, muito obrigado mesmo, viu, irmã? Na verdade, depois do seu sim, algumas pessoas começaram a se sentir mais à vontade de participar também, de ajudar, né? Por mais que não consigam participar este mês, no mês 6, né, mês que vem, mês de junho, alguns já se propuseram, já se disponibilizaram a participar. Então, muito obrigado mesmo.
Eu vou pedir aqui, eu vou pedir para que a senhora possa iniciar, né, se apresentando, para que nós possamos começar o diálogo sobre o documento, né? Pode ficar à vontade, eu vou tirar só o meu áudio aqui, tá? Tá bom. Acho que tá saindo, tá ok? Tá. Está ok, sim. Tá ok, né? Então, eu sou a irmã Valéria, eu sou assessora na CNBB, da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Dentro da Comissão Episcopal, a gente trabalha com todas as juventudes. Então, a juventude da RCC, a Pastoral da Juventude, que é aquela mais ligada às SEBs, os movimentos, como o EJC, a gente acompanha também um pouco. Então, a gente trabalha com as juventudes do Brasil, certo? Então, esse é o meu trabalho. Então, eu sou lá do Paraná, mas eu estou falando aqui de Brasília, porque como eu trabalho ali na CNBB, então faz pouco tempo que eu vim morar aqui no centro do Brasil, né? Estou ainda conhecendo um pouco as regiões aqui. Já estive no Pará, já tive a graça de fazer missão e conhecer esse povo lindo que tem aí na região de Óbidos, sobretudo onde eu fui. Passei já por Santarém, algumas comunidades ali a gente já conheceu. Também tem pessoas daí que a gente conhece, que fazem parte das atividades pastorais que a gente realiza. Inclusive, outro dia até a gente fez alguma live também com um jovem de Castanhal, que também é aí do estado de vocês. Espero logo, logo também conhecer um pouco mais desse estado tão lindo. Agora a gente também está unido a vocês em oração nesse tempo difícil aí da pandemia, né, que o estado de vocês está sendo bastante, está sofrendo, né, muito esses impactos, mas a gente não pode perder a esperança, né? Penso que a nossa fé, esse tempo de ressurreição que a gente vive, né, o tempo pascal da igreja, ele nos chama à esperança, que a gente não pode realmente deixar com que essas situações difíceis da vida nos distanciem de Deus, nos distanciem do irmão e nos faça perder a esperança. Então, por isso, a gente está aqui, a gente se faz presente também como igreja nas redes sociais. Tem mais alguém entrando ali? Não. Só para dar uma boa noite aqui para o Gentil, é o jovem aqui do Movimento Eucarístico Jovem. Só tá baixinho aí o teu microfone, viu, gente? Tá baixo. Melhorou? Melhorou. Pode se apresentar. Tá certo. Se você pudesse apresentar também, para que a gente depois possa iniciar, fique à vontade. Obrigado, tio Hudson, pelo convite. Meu nome é Gentil, tenho 18 anos, sou acadêmico de Engenharia da Computação na Universidade Federal do Pará e eu vivenciei o Encontro de Jovens com Cristo em 2017. Desde esse dia, eu venho tentando me aprofundar na igreja, tentando me engajar nos movimentos da igreja. Hoje em dia eu faço parte da Pastoral da Comunicação e, junto com a Amanda e o Neto, estou responsável pelo Movimento Eucarístico Jovem aqui na Paróquia Santa Rita de Cássia. Tá certo. Nós temos também aqui a participação do padre Silvio Teixeira. Eu vou mostrar para vocês, infelizmente, gente, o padre não poderá participar ao vivo, tá certo, conosco, mas ele mandou durante a semana vários vídeos para que ele possa também expressar a opinião dele e ajudar a todos nós, tá certo, a compreender um pouco mais sobre o documento Laudato Si. Esse documento, dia 24, agora fará 5 anos, tá certo? 24 de maio, tá certo? Então, nós estamos no meio da semana Laudato Si, tá ok? E é um documento, frente a essa pandemia, essa realidade dessa pandemia, é um documento muito atual. Eu vou deixar um recado para vocês, antes de botar aqui uma apresentação pequena do Padre Silvio. As perguntas eu aprendi, tá certo? Por meio desse aplicativo aqui, desse site,
que as perguntas que vocês colocarem aqui nos comentários, eu consigo apresentar aqui para nossos companheiros, né, para que todos possam ver e possam responder. Então, conforme vocês forem colocando, nós vamos escolher, não vou conseguir colocar todas, mas nós vamos escolher algumas e destacar aqui, tá ok? Um abraço, eu queria dizer que é um prazer, tá certo, estar conversando aqui neste dia, neste momento, com todos, e queria dizer que nós não estamos transmitindo apenas para o nosso estado, tá certo? Por meio da rádio, da web rádio Imaculado Coração, tá certo? Nós estamos transmitindo ao vivo esse diálogo internacionalmente, tá certo? Então, um abraço para você que é do Pará, um abraço para você que está em outro estado e um abraço para você que está participando de outro país, tá ok? Um abraço muito forte para o companheiro Tenório, tá certo? Que possibilita essa transmissão aí para a gente por meio da web rádio. Eu vou botar aqui e mostrar para vocês a pequena gambiarra, espero que funcione, para apresentar o Padre Silvio. Só um minutinho. Tu vai ter que tirar o áudio do teu. Eu já tiro. Tá tudo bom aqui. Só bota na internet para ver se aparece. Não. Ah, você tá vendo? Será Olá, que... eu me chamo Padre Silvio Teixeira. Atualmente estou na paróquia Nossa Senhora do Carmo, que fica aqui na cidade de Cametá, Pará. Nós pertencemos à Diocese de Cametá. Estou aqui participando desse momento com todos vocês que estão nos acompanhando nesta live. É uma live que tem como título Séries Diálogos. E tem, nesse momento, o documento e análise Laudato Si. Estamos aqui para falar de um assunto importantíssimo, um documento muito atual, Laudato Si, do Santo Padre Francisco, sobre o cuidado da casa comum. Fui convidado para falar, para apresentar alguns pontos desse livro, principalmente dos capítulos 3º e do capítulo 4º. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir. Conseguimos. E conseguiram ver o padre? Sim. Ah, a gambiarra aqui tá melhorando. Cada live, na próxima live, eu iniciei o YouTube, tá, do serviço. E estou tentando configurar aquilo lá, estou tentando aprender um pouquinho sobre ele, para tentar passar por lá também. Então, no mês 6, provavelmente, os diálogos tendem a ser por lá. Ou por aqui, não sei. Tá mais fácil para mim por aqui, mas eu estou aprendendo. Então, vamos puxar aqui o assunto. Vamos iniciar aqui com as mulheres, aqui com a irmã Valéria, se ela puder iniciar conosco aí o debate sobre o documento. Fique à vontade. Ok. Então, como já foi falado, né, agora, dia 24 de maio, vai fazer 5 anos que o texto foi assinado pelo Papa Francisco. Ela foi publicada 18 de junho daquele mesmo ano, mas a assinatura é 24 de maio. Então, essa semana a gente está celebrando 5 anos desse texto. Esse texto é muito importante porque ele entra dentro da doutrina social da Igreja, que é essa preocupação da Igreja com o extramuros, vamos dizer assim, né? Além
da comunidade eclesial, como que a sociedade, como que a vida normal de nós todos os dias, ela se relaciona com a nossa fé. Então, isso é muito importante a gente pensar um pouquinho, porque a nossa fé, ela deve modelar um jeito de ser, um jeito de viver, um jeito de agir na sociedade. Ela não é só uma fé para ser vivida dentro das igrejas, ela não é só um devocional, mas ela tem que nos moldar ações concretas. Por isso, a doutrina social da igreja. Por isso, o cuidado com os pobres, por isso, o cuidado com a casa comum, que é o convite do Papa Francisco. Não é a primeira vez que o tema aparece nos documentos, tá? Bento XVI, sobretudo, já tinha falado um pouco sobre essa importância, o próprio João Paulo II também, né, já tinha falado, mas um documento todo voltado para isso é a primeira vez que ele vai aparecer, né, que então, a Laudato Si. Ela tem, deixa eu só fazer uma colinha aqui, ela é bastante longa, né, ela tem ali 6 capítulos bastante densos, e é muito interessante também, porque esse texto foi lido, ele é um dos textos mais lidos mundialmente, ele foi acolhido por outras religiões, ele foi acolhido por ONGs, ele foi acolhido até mesmo por alguns governos, né, de dizer, olha, o Papa falou aquilo que a gente realmente gostaria, e falou de forma ampla. Uma coisa importante é que às vezes a gente fala da ecologia e a gente fala só da natureza, a gente fala só daquele cuidado com os animais, daquele cuidado com aquele ambiente, com aquele bioma, e o Papa Francisco, ele chama a atenção para falar de uma ecologia integral, uma ecologia que é também humana. Por quê? Porque quando alguma coisa da nossa casa comum sofre, é depredada, todos nós sofremos. Então, até o tema da semana Laudato Si, que está sendo vivenciada essa semana, tudo está interligado. E o Papa Francisco fala sobretudo dos pobres, né? Quem mais sofre as consequências dos problemas ambientais são os pobres, são aqueles que têm menos recursos. Então, o Papa Francisco denuncia essa problemática do começo ao fim. Então, ele vai falar de ética, ele vai falar de solidariedade, até para a questão dos jovens, né? Ele fala de solidariedade intergeracional, que é o que nós, nessa geração, está fazendo, como é que nós estamos sendo solidários com a geração que vem depois da gente. Não adianta a gente olhar para trás e condenar a geração que não foi solidária com a gente, mas agora como que a gente pode tomar consciência e ser solidário com as gerações que virão? Aí vem a pergunta, né, que mundo nós vamos deixar para aqueles que vêm depois de nós? Então, essa é uma palavra forte que o Papa Francisco coloca ali no documento, do começo ao fim dele, de formas diferentes, ele vai repetindo isso. Um outro elemento bastante forte também é a questão da mudança, não só a mudança de discurso, mas uma mudança de atitudes. Então, o Papa Francisco é sempre muito prático, muito como é que eu vou dizer, simples e prático, né, da vida. Então, ele vai dizer, olha, a gente precisa mudar as nossas atitudes, desde quando a gente apaga uma luz, desde quando a gente escolhe ligar o ar-condicionado, quando é possível, né, escolher, desde quando a gente opta por usar um transporte público ou usar um carro individual, tudo isso são pequenas decisões que vão afetar no cuidado com a casa comum. Então, o Papa Francisco ele convida a ações muito concretas de cuidado com a casa comum, além de, lógico, né, as pequenas ações sim, mas ele também cobra posicionamentos de governos, de instituições, no nível de estruturas que realmente possam mudar o jeito de fazer
da sociedade em si. Então, ele convida todo mundo para uma ação conjunta, né? Então, olha, as igrejas, as comunidades, as pessoas individualmente, mas também os governos, as ONGs, todos são convidados a esse cuidado com a casa comum. Todos são convidados a essa solidariedade para com todos, porque afinal tudo está interligado, tudo é nós. Acho que a gente podia voltar, talvez o padre explicar mais um pouquinho, acho que ele vai falar dos capítulos, aí a gente vai complementando, ou gentil, não sei. Ele vai falar sobre o terceiro e o quarto. Antes disso, deixa eu iniciar aqui a música, apresentar a música na campanha, né, do documento, vou dizer assim. Exortação apostólica. Não está aparecendo para isto, que é só o áudio. Não, só o áudio. Enquanto... Vocês me digam se vocês vão ouvir a música aí, Tudo Está Interligado. Está iniciando ela, né? Eu vou apresentar também aqui para o público algumas imagens para instigar algum tipo de reflexão no transcorrer aí depois do debate, tá certo?
Agora, deixa eu colocar aqui algumas palavras do Padre Silvio. Fico feliz em estar participando desse momento, com esse evento que a EJC está promovendo. O EJC, que é o encontro tá sem áudio, né? Cristo, é um ponto de partida. Tá o áudio sim, Júlio. Tá, pode? Tá. Fico feliz em estar participando desse momento, com esse evento que a EJC está promovendo. O EJC, que é o encontro de jovens com Cristo, é um ponto de partida para a formação de uma comunidade de jovens voltada para o exercício da vida cristã. Eu acho interessante que o EJC é um serviço da igreja que tem a levar Cristo aos jovens, levando a eles uma mensagem de experiência em si, próprio, do próximo e em Deus. É uma ferramenta de evangelização do EJC. É o primeiro anúncio ao jovem que Jesus Cristo é o Salvador. É o instrumento através do qual o jovem deve adquirir lentamente o sentimento de que a sociedade precisa ser salva, ele próprio precisa ser salvo, a fé e a igreja são os instrumentos dessa salvação. Cristo e a doutrina são o caminho para alcançar essa salvação. Através do EJC, o jovem deve compreender a necessidade de valores absolutos e o ser supremo que está por trás de salvar. E assim, compreendendo encontrar Cristo e através dele ver alcançar a Deus. É o encontro da juventude com a fé e a igreja de Cristo. O EJC deverá mostrar que vocês estão fazendo isso. Levando os jovens, servindo os jovens, servindo os mais diversos setores e pastorais da paróquia. Parabéns, jovens da paróquia de Santa Rita de Cássia, em Tucuruí, Vila Permanente. Pronto. Agora, depois dessas palavras iniciais aí, nós podemos, de fato, começar a mergulhar no documento. O início dele, basicamente, ele fala um pouco sobre algumas pequenas mudanças, e ele também tem muita ligação com o nosso debate anterior, que é do sínodo, teve a ver, que foi do sínodo, né? Mas eu vou deixar a irmã Valéria esmiuçar um pouco mais aí para vocês. Fique à vontade, irmã. Certo. Assim, pegando o texto, né, o primeiro capítulo, o título é O que está acontecendo na nossa casa comum. É um ver a realidade, a gente já está acostumado com o método ver, julgar e agir, né? É um ver a realidade. E muito interessante, porque o Papa Francisco, ele vai fazer, assim, uma denúncia de que nós tivemos tanto progresso científico, nós tivemos tantos avanços, só que esse progresso não foi acompanhado de uma consciência de que a criação não é só um recurso a ser explorado, mas que é um dom, e esse dom precisa ser cuidado. Então, ele vai falar, né, dos problemas, ele vai observar que essa não consciência de que isso é um dom tem consequências. Então, ele vai ver a questão das mudanças climáticas, que se fala muito, o problema da água potável, né, são muitas as pessoas no planeta que não têm a água potável, até porque esse tem sido um bem já considerado escasso, a necessidade da preservação da biodiversidade, as espécies em extinção, ele até fala, né, algumas espécies, elas vão desaparecer sem que a gente, ao menos, tenha conhecido. E daí ele vai insistir nessa ideia já no início, que os mais pobres é que são os mais afetados. E ele também vai falar da dívida ecológica que tem os países ricos, né, com relação aos países mais pobres,
porque as emissões de gás, por exemplo, e tantas outras questões, né, que são os países ricos que às vezes promovem mais uma industrialização não muito inteligente e tudo mais, só que acaba afetando mais os países pobres, porque eles não têm menos recursos, e esses também acabam usufruindo menos do progresso. Eles pagam as consequências dos problemas ambientais, mas nem sempre eles podem usufruir do progresso. Então, o Papa fala de uma dívida ecológica, né, dos países ricos para com os países pobres. E ele vai falar já no início, né, ali de uma necessidade de se criar novos hábitos de vida, de produção, de consumo, que assegurem a proteção dos ecossistemas, em que a gente possa conviver de uma forma sadia, que a gente possa produzir, desenvolver, que todo esse progresso venha acompanhado do cuidado. Esse é o capítulo 1. E o capítulo 2, o Papa faz uma releitura de textos bíblicos. Lindo, 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 dá para rezar esse capítulo, né? O título é o Evangelho da Criação. Então, ele pega textos que a gente já está acostumado, como, por exemplo, textos da criação, né, que narram a criação do mundo, e vai explicar, retomar o sentido da criação, né, que é dom de amor, que é um bem coletivo, e que por isso ele precisa ser cuidado por todos. Então, o Papa convida a contemplação da natureza, a contemplação de tudo que existe como dom, como presente, como transbordamento do amor de Deus para nós. Só que também ele vai lembrar, já desde o pecado de Caim, né, que matou Abel, que o pecado desequilibra essa harmonia estabelecida nas relações entre o ser humano e Deus, das pessoas entre si, das pessoas com a natureza. E isso gera o sofrimento, isso gera a morte, isso gera o mal. Então, o Papa Francisco retoma também essa ideia. E aí ele nos convida, né, a cultivar e guardar a criação, não simplesmente explorá-la. Ele até fala que muitas vezes a leitura bíblica, ela contribuiu para essa exploração, que era cultivar e dominar, era a interpretação dada mais tradicionalmente, mas que a gente precisa entender como um cultivar e guardar. Desculpe, não é o coronavírus, fiquem tranquilos. Um cultivar e guardar, ou seja, um cuidar, né, da criação, e não simplesmente explorá-la. E na conclusão desse capítulo ele traz a figura de Jesus ressuscitado, né, que restaura todas as coisas, que faz nova todas as coisas, que é a nova criação, que em Cristo a gente pode tudo restaurar, e daí é um convite à nossa fé. O primeiro capítulo ele é mais técnico, ele é científico, e o segundo capítulo ele faz esse convite à espiritualidade, ao olhar de fé, à contemplação. É lindo, lindo de ver. Lindo, lindo de ver, de rezar, de meditar esse capítulo. Esse é o capítulo 1 e 2 do texto. Isso. A irmã ficou logo com o início do documento, falou dele para a gente. Quero citar algumas partes aqui, por exemplo, falar desses capítulos que ela abordou, falar também sobre a questão da água, como ela citou. E eu lembro um problema grande que nós temos aqui, vou tentar trazer para o nosso estado. Um abraço aí para o pessoal de Cametá, tá certo? Que também é um município no qual a água também é muito importante. E vou fazer uma lembrança na memória de várias pessoas aqui. Nesse problema da água, ou da subsistência por meio da água, gente, quantas vezes você já foi comprar peixe sabendo que esse peixe não era de criatório, mas você comprou na época do defeso?
reflita, não precisa levantar a mão, não precisa escrever aqui nos comentários, eu fiz isso. Não, calma. Você ajudou a destruir um pouco mais o meio ambiente. Cadê para onde é o negócio? Para cá. Tá vendo? Outra coisa, ao mesmo tempo, né, nós já temos alguns caminhos de esperança. E o documento também cita isso, tá? Eu vou citar alguns. No nosso estado aqui, o estado do Pará, estão o governo do estado, não esse atual, que começou agora há pouco, né, mas o anterior já iniciou isso, que eu vou dizer um reflorestamento. Mas como ele está fazendo isso? Um dos caminhos, ele usa a agricultura familiar. Então, tem uma coisa chamada SAF, Sistemas Agroflorestais, que basicamente hoje muita gente usa a sua terra para cultivar e fazer uma monocultura ali, uma monocultura numa área, uma outra monocultura em outra área, uma outra monocultura em outra área, dentro da sua metragem. O sistema agroflorestal, você distribui várias culturas dentro da área, da sua metragem, e conforme o tempo, cada cultura vai lhe proporcionar uma renda, porque a produção das culturas, ela demora um período diferente do outro. E quando você faz isso, e você percebe um espaçamento entre uma cultura e outra, você percebe que o sistema, ele se retroalimenta. E visualmente você percebe que você está recriando uma floresta também. Esse é um dos caminhos que eu lembrei lendo o documento, assim como a galera que trabalha com permacultura, aí, a galera que trabalha também com a agricultura familiar, né? Comunidades que sustentam CSAs, com as comunidades que sustentam a agricultura. Então, já que eu estou falando com pessoas que não estão apenas no nosso estado, isso é mais forte no São Paulo, Brasília, Goiás, mas as CSAs, comunidades que sustentam a agricultura, basicamente é o agricultor familiar, sabe o que ele produz durante um ano, quanto custa isso para ele, e ele chama algumas pessoas, tá certo? E vende para essas pessoas diretamente. Elas pagam antecipado para ele, e ele não vende mais na feira, ou ele vende bem pouco na feira. Ele vende basicamente para esses compradores que já pagaram, e logo por isso o agricultor já está devendo para eles a entrega do material. Isso, logicamente, demanda uma certa logística, mas tudo também é em comum acordo, tá certo? É outro caminho que eu lembrei também lendo o documento. Eu não sei se a irmã vai continuar, se ela vai continuar, senão a gente pode botar algumas palavras do Padre Silvio, que vai tratar sobre os capítulos posteriores. Pode colocar o padre, deixa eu escutar um pouco. Está interligado, como se fosse. Estamos no capítulo 3º do documento Laudato Si, do Papa Francisco. E o terceiro capítulo deste documento tem como tema a raiz humana da crise ecológica. E a partir do número 101 vem falando desse capítulo 3º. E neste número 101 nos diz que nada serviria descrever os sintomas se não reconhecêssemos a raiz da crise ecológica. Ao modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até o ponto de arruinar. Não poderemos deter-nos a pensar nisso mesmo,
propõe, pois, que nos concentremos no paradigma tecnocrático dominante e no lugar que ocupa nele o ser humano e sua ação no mundo. A humanidade, ela entrou numa nova era em que o poder da tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada. Nós somos herdeiros de ondas enormes de mudanças. A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a eletricidade, o automóvel, o avião, as indústrias químicas, a medicina moderna, a informática e, mais recentemente, a revolução digital, a robótica, a biotecnologia e as nanotecnologias. Tudo isso faz parte ainda da nossa vida. É justo que nos alegremos com esse progresso e nos entusiasmemos à vista dessas possibilidades que nos abrem estas novas novidades incessantes. Porque a ciência e a tecnologia são produto estupendo da criatividade humana que Deus nos deu. A transformação da natureza para fins úteis é uma característica do gênero humano, desde os seus primórdios, e assim, a técnica, ela exprime essa atenção do ânimo humano para uma gradual separação de certos condicionamentos materiais. A tecnologia é o remédio a inúmeros males e aprende a limitar o ser humano. Não podemos deixar de apreciar e agradecer os progressos alcançados, especialmente da medicina, engenharia e comunicações. Como não havemos de reconhecer todos os esforços de tantos cientistas e técnicos que elaboraram alternativa para um desenvolvimento sustentável? A tecnicociência, bem orientada, pode produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, desde o objeto do uso doméstico até os grandes meios de transporte, pontes, edifícios, espaços públicos. É capaz também de produzir coisas belas e fazer o ser humano imerso no mundo material, dar um salto para o âmbito da beleza. Pode-se negar a beleza de um avião ou de alguns arranha-céus. A obra, pictóricas e musicais de valor obtidas como recurso dos novos instrumentos técnicos. Assim, no desejo de beleza do artífice, em que contempla essa beleza, dá-se um salto para uma certa propriamente. Não podemos ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio DNA e outras potencialidades que adquirimos nos dão um poder tremendo. Ou melhor, dão àqueles que detêm o conhecimento, sobretudo o poder econômico, para desfrutar um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como está a fazer. Basta lembrar as bombas atômicas lançadas em pleno século XX, bem como a grande exibição da tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários, e que serviu para o extermínio de milhões e milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a guerra dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos. Nas mãos de quem está o poder? E esse pode chegar a estar tanto poder. É tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade esse poder. A verdade é que o homem moderno não foi educado para o reto uso do poder, porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado para o desenvolvimento do ser humano, quanto à responsabilidade, aos valores e à consciência. Cada época tende a desenvolver uma reduzida autoconsciência dos próprios limites. Por isso, é possível que hoje a humanidade não se dê conta da seriedade dos desafios que lhe apresentam e cresce continuamente a possibilidade de um homem fazer mau uso do seu poder, quando não existem normas de liberdade, mas apenas pretensas necessidades de utilidade e segurança. Mas o problema fundamental é outro ainda mais profundo. O modo como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento, juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional.
Nesse paradigma sobressai uma concepção do sujeito que progressivamente, desse processo lógico, racional, compreende e assim se apropria do objeto que se encontra fora. Esse tal sujeito desenvolve-se ao estabelecer o método científico com a sua experimentação, que já é explicitamente uma técnica de posse, domínio e transformação. Mas agora o que interessa é extrair o máximo possível das coisas por imposição da mão humana, que tende a ignorar ou esquecer a realidade própria do que tem à sua frente. Por isso, o ser humano e as coisas deixam de estar amigavelmente à mão, tornando-se condescendentes. Trata-se de falsos pressupostos de que existe uma quantidade limitada de energia e de recursos a serem utilizados e que a sua regeneração é possível de imediato e que os efeitos negativos das manipulações da ordem natural podem ser facilmente absorvidos. Além disso, as pessoas parecem já não acreditar no futuro feliz, nem confiam cegamente no amanhã melhor, a partir das condições atuais do mundo e das capacidades técnicas. Tomo consciência de que o progresso da ciência e da técnica não equivale ao progresso da humanidade e da história, e vislumbro que os caminhos fundamentais para o futuro feliz são outros. Apesar disso, também não se imaginam renunciando às possibilidades que oferece a tecnologia. A humanidade mudou profundamente e o avolumar-se de constante novidade consagra uma fugacidade que nos arrasta à superfície numa única direção. Não nos resignemos a isso, nem renunciemos a perguntar-nos pelos fins e os sentidos de tudo isso. Caso contrário, apenas legitimaremos o estado de fato e precisaremos de mais sucedâneos para suportar o vazio. Quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes e tudo o mais se torna relativo. Por isso, não deveria surpreender que, juntamente com a onipresença do paradigma tecnocrático e a adoração do poder humano sem limite, se desenvolva nos indivíduos este relativismo, no qual tudo que não serve os próprios interesses imediatos se torna irrelevante. Vamos escutar a reflexão também do padre, esse é o padre Silvio Teixeira, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, para a galera de Cametá aí. No quarto capítulo aqui do documento Laudato Si, temos aqui, neste quarto, com o tema uma ecologia integral. Então, aqui vem falar sobre essa ecologia integral que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolve. E isto exige sentar-se a pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço não são independentes entre si, nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas se podem considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, físicos, químicos e biológicos, estão relacionados entre si. Assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Boa parte da nossa informação genética é partilhada com muitos seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentares, isolados, podem tornar-se uma forma de ignorância quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla da realidade. Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação,
a relação entre natureza e sociedade que habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura de nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramos-nos. As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica, independente para cada parte de cada situação. É fundamental buscar soluções integrais que consideram as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social. Há uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, desenvolver a dignidade dos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade da vida humana. Nesse sentido, a ecologia social é necessariamente institucional e progressivamente alcança as diferentes dimensões, que vão desde o grupo social primário, a família, até a vida internacional, passando pela comunidade local e a nação. Vários países são governados por um sistema institucional, precário, à custa do sofrimento do povo e para o benefício daqueles que lucram com esse estado de coisas. É preciso integrar a história, a cultura e a arquitetura do lugar e salvaguardando a sua identidade original. Então, por isso a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade, no seu sentido mais amplo. Mais diretamente, pede que se preste atenção às culturas locais quando se analisam questões relacionadas com o meio ambiente, fazendo dialogar a linguagem técnico-científica com a linguagem popular. É a cultura, entendida não só como os monumentos do passado, mas especialmente no seu sentido vivo, dinâmico e participativo, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente. Muitas formas de intensa exploração e degradação do meio ambiente podem esgotar não só os meios locais de subsistência, mas também os recursos sociais que constituíram um modo de viver que sustentou, durante longo tempo, uma identidade cultural e um sentido da existência e da convivência social. O desaparecimento de uma cultura pode ser tanto ou mais grave do que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. A imposição de um estilo hegemônico de vida ligado ao modo de produção pode ser tão nocivo como a alteração dos ecossistemas. Para se poder falar de autêntico progresso, será preciso verificar que se produza uma melhoria global na qualidade de vida humana. Isso implica analisar o espaço onde as pessoas transcorrem a sua existência. Os ambientes onde vivemos influem sobre a nossa maneira de ver a vida, sentir e agir. Ao mesmo tempo, o nosso quarto, a nossa casa, o nosso lugar de trabalho, o nosso bairro, usamos o ambiente para exprimir a nossa identidade. Esforçamo-nos por não adaptar ao ambiente e, quando este aparece desordenado, caótico ou cheio de poluição visiva e acústica, o excesso de estímulo põe à prova as nossas tentativas de desenvolver uma identidade integrada e feliz. A sensação de sufocamento produzido pelos aglomerados residenciais e pelos espaços com alta densidade populacional é contrastada e se desenvolve calorosas relações humanas de vizinhança e se criam comunidades e as limitações ambientais são compensadas na interioridade de cada pessoa que se sente inserida numa rede de comunhão e pertença. Desse modo, qualquer lugar deixa de ser um inferno e torna-se o contexto de uma vida digna. Por isso, já não basta dizer que devemos preocupar-nos com as gerações futuras. Exige-se ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em jogo. E não só os pobres, mas uma grande parte da sociedade encontra séria dificuldade para ter uma casa própria.
A propriedade da casa tem muita importância para a dignidade da pessoa e o desenvolvimento das famílias. Trata-se de uma questão central da ecologia humana. Se num lugar concreto já se desenvolveram aglomerados caóticos de casas precárias, trata-se primeiramente de urbanizar esses bairros, não de erradicar e expulsar os habitantes. A ecologia integral é inseparável da noção do bem comum, princípio esse que desempenha um papel central e unificador na ética social. É o conjunto das condições da vida social que permite tanto aos grupos como cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Existem também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade. Toda a sociedade, nela especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. Já não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeneracional. Não estamos a falar de uma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. Os bispos de Portugal exortaram a assumir este dever de justiça. O ambiente situa-se na lógica da recepção. É o empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Uma ecologia integral possui esta perspectiva mais ampla. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, as crianças que estão a crescer? Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimos-nos, sobretudo, à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. E outras perguntas que vêm em nossa mente. Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? Então, fica essas perguntas para que nós possamos pensar um pouco nessa realidade aí. Bom, pessoal, vocês estão ouvindo? Sim. Essas foram as palavras aqui do nosso padre lá de Cametá, na Nossa Senhora do Carmo, Silvio Teixeira, né? Isso nos faz refletir um bocado. Eu anotei aqui algumas coisas que achei bem interessante. Deus criou o pequeno e o grande, gente. O rico e o pobre têm igual dignidade. Tá certo? Quem os fez a ambos foi o Senhor. Isso está em Provérbios. Ele criou o pequeno e o grande, está lá em Sabedoria. Faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Está em Mateus. Então, nos faz refletir sobre algumas questões. Parece até simples, né? Mas, devido a gente pensar muito em dinheiro e levar em consideração muita riqueza, acumulação de riqueza, acaba que fica fácil para a gente refletir assim, poxa, mas o cara trabalha mais, é justo que ele tenha uma mansão. E eu não trabalho tanto, é justo que eu não tenha nenhuma casa. Você pensa assim com relação a dinheiro, mas você pensa assim também com relação à biodiversidade? O cara trabalha mais, tem uma mansão, ele polui mais, e você cobra ele a mais também? Você não trabalha tanto, não tem nenhuma casa, e por causa disso você também não tem tanto.
reduz-se a sua condição de prejudicar o meio ambiente. Você não tem dinheiro nem para comer. E por causa disso, você também é cobrado, porque por mais que você tenha pouco, você gera resíduo. Observa que nossa cultura, enquanto cidadão, ser humano, não é tão racional quanto a gente pensa, né? Nós somos seres racionais, mas nem tanto assim. Observe quantas pessoas fazem dentro da sua casa compostagem caseira. A gente olha um mamão na feira ou no supermercado e é capaz de olhar simplesmente o valor e o tamanho do mamão. E a gente analisa aquilo ali simplesmente com aquelas coisas. Quando a gente traz para casa, a gente não imagina assim, poxa, isso daqui dá para eu cultivar. Ah, eu disse, mas o mamão cresce. Rapaz, o alho não cresce tanto. O cheiro verde não cresce tanto. A cebolinha não cresce tanto, mas você também não cultiva na sua casa. Ou pouquíssimos conseguem cultivar na sua casa. Quando você iniciar isso e gerar essa cultura, você começa a ter uma visão extremamente diferente do que é um sistema interligado. Enquanto você simplesmente for lá comprar o que dá para você comprar com o seu salário, ou muito ou pouco, e consumir, essa sua identidade simplesmente consumista lhe leva a crer que se eu tenho, eu posso, se eu tenho, eu posso. Se você começar a cultivar, você começa a ter uma visão um pouco diferente da vida. Tá ok? Mas vamos escutar um pouco aí o Gentil, que ele já está todo preparado. Já puxou aí não sei quantas bíblias. Vamos escutar um pouco ele. Um abraço aqui para você que está nos ouvindo, tá certo? Daqui a pouco nós vamos para as perguntas, que já tem algumas aqui. O pessoal da Bahia, o pessoal de São Paulo aí, um abraço, muito obrigado aí pela participação, por estar nos escutando, tá certo? Você vai ouvir agora, você ouviu agora há pouco o padre Silvio Teixeira, vai ouvir agora Gentil Neto, tá certo? Representante aqui do movimento Eucarístico Jovem. Boa noite. Como a irmã muito bem disse, e o padre também, o Papa, ele identifica, acusa certos problemas que tem na nossa casa comum. E no capítulo 5 e 6, que tem como título Algumas linhas de orientações e ação, o 5, e o 6 é Educação e Espiritualidade Ecológica. Ou seja, nesses dois últimos capítulos, ele vai finalmente dar para a gente o que a gente pode fazer, né, para resolver o problema que está acontecendo na nossa casa, na nossa querida terra. E o nome do texto, né, é Laudato Si, que significa louvado sejas, né? E lendo, né, eu entendi que louvado sejas porque louvado seja Deus em tudo, né? E o objetivo central, né, o Papa tem com esse documento, eu acredito que seja a vida humana, né? Só que, uma irmã disse, para cuidar da vida humana, você necessita cuidar da onde o ser humano vive, que é a nossa casa comum. E é tão importante isso porque foi um pedido que o próprio Jesus nos fez. Em João 10:10, ele diz: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, ou seja, a importância da gente cuidar e preservar a vida, né? De todos, como o tio Hudson muito bem falou. O pobre tem a mesma dignidade do rico. Não adianta cuidar somente do rico nos grandes hospitais, mas também a gente tem que olhar para o pobre, né? E o Papa diz que se fala muito sobre sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, mas pouco se faz. Se fala muito do problema, mas a ação é muito pouca. As indústrias agem de maneira muito lenta,
para o cenário que estamos, era para a gente estar numa coisa muito mais avançada, né? E o próprio Papa diz, se avança tanto no conhecimento industrial, mas nada se avança no conhecimento sustentável. E às vezes acusa-se, né, que a igreja quer parar o desenvolvimento industrial, mas não. O que a igreja quer é que se foque em outro tipo de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável. E as potências mundiais, depois de tantas conferências, continuam caminhando a passos lentos. E são feitas tantas conferências, no Rio, em outros lugares, né? Mas poucos são evolução. Porque muitas das vezes até criam-se, né, certas orientações, mas dificilmente são cumpridas. Às vezes, os países mais ricos, né, acabam por descumprir essas orientações e quem paga a conta, como a irmã disse, são os países mais pobres. Aqueles que realmente podem fazer a diferença, que são os nossos representantes políticos, às vezes não são interessados com o bem da casa comum, estão mais interessados com o financeiro, com a nossa sociedade, que hoje é uma sociedade muito consumista. E o Papa nos diz ainda que quanto mais está vazio o coração de uma pessoa, tanto mais ela necessita de objetos para comprar e para consumir. E se esse tipo de sujeito tende a predominar numa sociedade, as normas serão respeitadas apenas na medida em que não contradigam as necessidades próprias. Ou seja, do jeito que a gente está tão consumista, a gente já vê alguns exemplos disso, de que daqui a algum tempo a gente só vai obedecer às leis que nos favorecem, a gente só vai obedecer às orientações que favorecem a nós. E nunca pensar no nosso próximo. Também é importante ressaltar, né, como a irmã disse, uma divisão justa entre os países. Muitas vezes não se tem essa divisão, né? E o Papa mostra justamente isso. Na necessidade de ter uma divisão justa, e a necessidade de também olhar para o mais necessitado. E é isso, Júlio. Calma aí, não, peraí, tem mais, calma aí. Agora, Um ponto decisivo nisso, né? Tudo é a implementação de hábitos sustentáveis, né? Não adianta a gente também esperar só dos nossos políticos e a gente não fazer o nosso por nós mesmos, né? Nós jovens, nós como sociedade também temos como ajudar os nossos políticos e cobrar também deles. Não basta a gente também ficar calado, porque senão ele não vai saber as nossas opiniões. E cada local, né, tem suas peculiaridades, né? Não adianta a gente adotar medidas para um local e achar que essas medidas são globais. Cada local tem a sua devida necessidade mais agravada. Por exemplo, aqui na paróquia, né, na região da vila, eu vejo um problema muito comum, que é a questão da água, como o tio Hudson falou. Aqui a gente tem o privilégio de não ter, ou se tiver, uma conta muito baixa de água, né? E o que a gente vê andando pelas ruas é pessoas com a mangueira ligada e tá lá ligada, não tá fazendo nada, fica lá com a mangueira ligada. Quantas horas não passam no chuveiro, né? Às vezes a gente 10 minutos para tomar um banho, 20 minutos para tomar um banho. São situações simples, né, que podem estar cuidando da vida do nosso próximo, que é o que o Papa nos recomenda e baseado no que Jesus disse. bom, vamos. Findou, parente? Sim.
Vamos às perguntas. Irmã, desculpe se eu lhe cortei aí. O pessoal tá dizendo que a senhora queria Fala depois do padre. dialogar também depois do padre. Não, pode seguir, fica tranquilo. Podemos ir para as perguntas. Isso. Enquanto a Gisele providencia uma pergunta aqui do Tenório, um abraço para a galera que está escutando a gente aí pela web rádio Imaculado Coração. Você pode também curtir no YouTube, viu? O canal da web rádio. Temos uma pergunta aqui do Resk. Não sei se vai aparecer. Agora! Na verdade, Então, para quem só está ouvindo pela web rádio, eu vou ler. A natureza reage muitas vezes às ações do homem. Vimos hoje no jornal as pessoas jogando lixo na rua, depois da equipe de limpeza passar, né? Como em Belém chove muito, logo esse lixo, ele vai para os canais gerando inundações. Tá certo? Então, esse é um exemplo negativo para que os nossos companheiros possam debater, mas também, já que ele citou Belém, rodou pelo nosso país, até não sei se foi internacionalmente que rolou as imagens, mas em Belém, em grandes empresários, ou simplesmente empresários, saíram, pegaram o coronavírus e foram de helicóptero ou de jatinho, saindo de Belém para outro estado. Belém, que é a capital do estado do Pará, e foram para outro estado cuidar da sua saúde. Enquanto isso, um dos municípios mais afetados pelo coronavírus no nosso país é o município de Belém do Pará, que estava, até semana passada, extremamente abarrotado de pessoas contaminadas ou com sintomas. Hoje já não tem tanto, graças a Deus. Porém, esse contraste, assim como o contraste de botar a empregada doméstica, salvo engano, como serviço essencial, esse contraste, essa desigualdade extrema, eu deixo aqui para que vocês possam citar aí, para a gente dialogar conosco sobre essa. Se quiser, eu posso botar de novo a pergunta do Resk aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Se algum dos dois puder falar algo sobre isso, sobre a ação do homem na degradação do meio ambiente, sobre essa interferência também na desigualdade entre as riquezas, né, o nível de riqueza de um cidadão com o outro. Podem ficar à vontade, né? Levante a mão aí. Eu, então. Ali é interessante isso que ele fala, que é alguma coisa bem do dia a dia, né? E o último capítulo lá do Papa, ele vai falar justamente sobre ações concretas que a gente pode fazer. E até o Gentil destacou algo muito importante, que o Papa fala, quando a gente está com o coração vazio, a gente precisa encher de coisas, né? E o Papa faz esse convite a um estilo de vida mais modesto, porque quando a gente está com o coração mais cheio de Deus, a gente também está, né, em outras palavras, né, quando a gente está com o coração mais cheio de Deus, a gente precisa de menos coisas. E isso é algo muito, que toca muito a nossa espiritualidade, que não é só o nosso jeito de rezar, mas é o nosso jeito de viver também. Então, veja, é uma coisa corriqueira que a gente pode até ver todos os dias, as pessoas jogando lixo na rua, as pessoas agindo inconsequentemente, ou seja, a gente falava, a gente está ali com a mangueira ligada e nem se dá conta, né? Tá lavando a calçada lá, começa a bater papo com a vizinha e a água indo embora, né? Então, veja, são pequenas coisas que a gente tem que começar a mudar a partir de uma vida mais consciente. Veja, por que para nós é tão difícil, às vezes, uma vida de oração, às vezes é tão difícil achar um tempo para a igreja, que, na verdade, a gente vive, assim, num barulho, numa coisa, a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. Às vezes a gente para durante o dia e fala assim, pera lá, o que eu tenho que fazer agora? Ou então, onde que eu deixei tal chave, né? Quer dizer, a gente não...
a gente não vive no corpo da gente, parece, né? Então, eu acho que essa espiritualidade ecológica que o Papa Francisco nos convida tem a ver um pouco com isso, tem a ver um pouco com esse nosso jeito de viver, de estar consciente daquilo que a gente vive, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. Acho que essa é uma chamada também da Laudato Si. Então, quando até o padre destacava, né, que o Papa fala, ele retoma um grande teólogo que é Romano Guardini, e ele fala que a gente não foi acostumado a viver com o poder, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente não vive com consciência, né? Então, a gente acaba, às vezes, invertendo as coisas também, né? Então, o Papa Francisco chama para uma espiritualidade ecológica, e essa espiritualidade ecológica, ela é fruto também de um processo educativo, por isso ele aposta nas novas gerações, aí vem a juventude. Agora, é claro, cada um de nós tem que tomar consciência e poder mudar, né? Veja, jogar papel no chão é algo básico, mas isso toca na forma com que a gente se relaciona com as pessoas da nossa casa, na forma com que a gente se relaciona com as coisas que nós temos. Veja, nós vivemos numa cultura que, isso aqui quebrou, a gente joga fora e compra outro, né? E não é bem assim. As coisas, elas não são feitas só para uma questão de poder aquisitivo, né? A gente tem que pensar em usar bem as coisas, em aproveitar ao máximo aquilo que a gente, que as coisas nos dão, usando-as com consciência, né? E sabendo também que as pessoas, as coisas, tudo passa, nós também passamos neste mundo, né? Então, às vezes, a gente não supervalorizar demais aquilo que a gente aquilo que a gente tem, que às vezes a gente começa corre esse risco até de se achar mais importante que alguém, de se achar mais merecedor de algo, né? Tudo isso passa, né? Por isso é importante a gente viver com consciência e viver nessa dinâmica do dom, que é do cuidar, do servir, do amar, que é aquilo que Jesus nos ensinou. Acho que isso toca muito a nossa espiritualidade cristã, que vai refletir nessas coisas do dia a dia, né? Desde as coisas pequenas, de um lixo jogado na rua, até a minha casa bem arrumada, bem cuidada. Tio Hudson, o senhor comentou sobre a questão da pesca em momento inadequado, né? E é interessante que isso não afeta só aquele peixe que foi pescado em momento inadequado, mas é toda a cadeia alimentar, toda a teia alimentar daquela região vai ser mexida por causa daquele erro que a gente cometeu, né? Lá nos Estados Unidos, nesses meses agora, foi descoberta uma espécie de vespa que chegou da Ásia, e eles estão tendo que ter cuidado com ela, porque como ela não é do local, né, veio da Ásia, ela pode afetar as populações de outros animais lá de uma forma com que vai matar algumas espécies lá, entendeu? Ou seja, a importância da gente ter o cuidado também com a casa comum, porque, como o tio Resch falou, a natureza reage. Não é só a questão uma coisa pequena pode gerar uma coisa bem maior, né? Tem uma pergunta aqui do Tenório, que abriu uma sala. A Gisele vai ler para a gente. No capítulo 6, o Papa cita uma ideia de Bento XVI, que faz crítica ao relativismo moral e à crença na liberdade sem limites, como causa da degradação humana e ambiental. Ele gostaria que vocês comentassem. Deu para ouvir? Quer que eu repita? Repete. No capítulo 6, o Papa cita uma ideia de Bento XVI, que faz crítica ao relativismo moral e à crença na liberdade sem limites, como causa da degradação humana e ambiental. Como se o homem pudesse tudo, quando ele imagina. Eu anotei, uma das coisas que eu anotei e deixei em caixa alta aqui na minha cola, é uma frase
bem simples e bem direta. O homem não é Deus, tá certo? Então, limites existem. Isso tudo eu vou falar para passar a palavra para vocês, tá? Limites existem não só na economia, na saúde. A igreja é a favor do desenvolvimento, só que tem que ser uma coisa racional, uma coisa consciente, uma coisa que permita-nos ter um futuro em paz, mas também permita com que os animais possam viver em paz. Não devemos pensar simplesmente nos seres humanos, tá ok? E com relação a isso do limite, eu deixo até uma pequena reflexão desse quesito aqui, sobre os transgênicos, os alimentos transgênicos. Nós provocamos nesses alimentos algumas modificações genéticas para que eles suportem as pragas de maneira mais fácil, para que eles fiquem mais fortes geneticamente contra alguma praga específica. Você reflete comigo aí. Quando nós tomamos antibiótico de maneira desenfreada, sem prestar atenção, o que está acontecendo aí com as bactérias? A natureza demora, mas essas bactérias ficam mais fortes. O que você acha que vai acontecer com a praga? Porque ela não morreu. A praga continua existindo. Quem ficou mais forte foi o cultivo, ou o milho, ou o grão que seja, a soja. Ela ficou mais forte contra aquela praga, mas aquela praga não deixou de existir. A natureza vai demorar um tempo, e daqui a pouco ela vai voltar a conseguir atacar aquela cultura. Aí eu deixo uma reflexão para que os nossos companheiros possam dialogar também aqui. E agora, José, quando essa praga voltar a atacar uma planta que já foi modificada geneticamente, para onde iremos? A questão também da liberdade é justamente como o Papa disse, né, a questão do consumismo. Às vezes a gente só pensa no nosso bem, no nosso consumo, no nosso bem-estar, e esquece que, às vezes, para a gente ter algo que a gente tanto deseja consumir, a gente está abrindo mão de algumas coisas. E então, quando a gente consome de maneira enfriada, de uma forma com que a gente quer, sem pensar no outro, é uma questão também onde a gente não está valorizando o nosso bem comum, a nossa casa comum. Essa questão do Papa Bento XVI, que o Francisco retoma, tem a ver com a questão ética, né? Então, o Papa Francisco vai falar o tempo todo que existe uma crise sociológica, existe uma crise ecológica, que, na verdade, é uma crise ética. Então, o que eu faço, né? Qual é o limite do meu fazer? Qual é até onde eu posso ir? Só porque eu tenho dinheiro, tudo que o dinheiro pode me comprar, eu posso ter, tudo aquilo que me permite, eu posso fazer. Esse é um dilema da filosofia, da moral, né? Enfim, é um dilema da sociedade atual. Até porque o progresso científico, ele está dando a muitos de nós um poder que nem sempre a gente está sabendo lidar com ele. Então, tudo isso vem a tocar a forma com que nós somos educados. Aí a gente volta de novo naquela questão de posturas que a gente já falava antes, quando a gente falava de espiritualidade. Como nós somos, a nossa cabeça, nosso coração, né, nós somos formados para quê? Para viver no mundo como? Essa é uma primeira questão que toca, inclusive, as nossas ações pastorais, né, porque quando a gente está fazendo uma ação pastoral, a gente, de alguma forma, está formando pessoas, a gente está modelando formas de agir, a gente está também forjando formas de pensar. Então, isso é muito importante a gente refletir também. Então, quando
o Papa traz essa questão ética, ela é uma questão que é discutida em vários âmbitos. Aí vem um outro elemento, do qual nós não falamos ainda, mas que a carta, a encíclica chama a atenção, é a questão do diálogo. Como que a gente vai resolver esse problema? Então, com o diálogo. Religiões junto com a ciência, ciência junto com as comunidades, os governos com as comunidades, os governos com as ciências. Então, aí vem toda uma questão mais ampla da gente discutir, no sentido de que seja realmente um esforço conjunto para mudar formas de mentalidade. Aí vem entrar também na nossa mudança de se relacionar não só com o espaço, mas também com o outro, porque a gente acaba trabalhando com uma lógica de meritocracia, com uma lógica de domínio, com uma lógica de consumo. E é essa lógica de consumo que tem que mudar, né? Porque é lógico que tudo tem limites, é óbvio que o nosso fazer, o nosso agir, ele tem que ter limites, né? E a nossa inteligência para esse progresso todo, ela é também um dom. Aí a questão é, como é que a gente vai colocar isso a serviço de todos? Então, talvez essa palavra serviço também é algo chave, junto com a palavrinha cuidado, que na verdade o cuidar é um gesto, é uma forma de servir, né? Então, é algo que tem que nos fazer perder o sono, de pensarmos como cristãos, nós cuidamos, como nós nos colocamos a serviço, como nós formamos pessoas, como as famílias, lá os tios estão educando as crianças em casa, né, os seus filhos em casa, agora apareceu um filhote aí, ó. Como que a gente está cuidando, como que a gente está educando os nossos filhos, né? Então, tudo isso toca, desde aquele pequeno não ao danoninho que a criança quer no mercado e a gente vai comprar uma hora e outra hora a gente não vai comprar, até realmente as grandes decisões governamentais que devem ser tomadas. Só que às vezes a gente não está se dando conta de que isso começa do pequeno. Acho que talvez uma chamada que o Papa faz também no documento é isso. A gente precisa de ações conjuntas. Só as pessoas individualmente, sem mudar estruturas, elas não vão resolver o problema. Porém, sem essas pequenas atitudes, a gente não consegue mudar as estruturas. Eu acho que também um exemplo, atualmente, né, foi a questão da paralisação, né, em todo o mundo, e muitas pessoas pressionando para que voltassem, né, mas a que preço? Ao preço de tantas vidas que seriam perdidas, né, se tudo voltasse ao normal nesse período agora, né. Temos uma pergunta aqui do José Flávio. Penso que o maior problema não seja a exploração inadequada da natureza. Isso é um gigantesco problema, sim, mas talvez não aconteceria dessa forma se tivéssemos pleno amor pela natureza. Não deveríamos apreciar a beleza de uma rodovia asfaltada tão apenas pelo feito humano, que inclusive provém do Espírito Santo. Deveríamos olhar para o asfalto e pedir desculpas à natureza e agradecê-la por contribuir com nossas necessidades de transporte. Aí ele pergunta aqui o que os nossos companheiros acham sobre essas frases, né? A intervenção humana na natureza, provocando algum tipo de desenvolvimento. Como deveria ser a postura, então, do homem frente a esse meio ambiente? Quando a gente for falar, eu tiro aqui. Tem outra aqui também do José Neto, que condiz bastante com o que o Gentil citou, né? Penso que um grande problema seja que estamos em uma sociedade de consumo, onde há a presença da obsolescência programada e o incentivo por sempre comprar o novo e atual.
na maioria das vezes sem necessidade, o que ocasiona mais consumo e, principalmente, mais descarte e degradação. Isso está descarado acontecendo aqui em casa, que está com um ar-condicionado queimado, o parente só chegou aqui, olha, tem que trocar, bota outro aí. Não queimou o compressor, mas é outro, tem que comprar outro. Esse daí tu pega e joga fora. Até para você jogar fora, você vai dizer, eu vou jogar fora onde isso aqui? Porque nem no lixeiro não dá o ar-condicionado, né? É verdade, hoje em dia a gente sempre também... E também aquela questão da mídia, né? A mídia sempre com propagandas que nos incentivam. Por exemplo, você tem um celular. Seu celular ele atende perfeitamente, mas você sempre quer um novo porque é o desse ano, e ano que vem você vai querer um novo porque é o do ano que vem, e assim sucessivamente. Mandar aqui um abraço aqui pro pessoal da Renovação Carismática do Maranhão, que está nos escutando aqui pela web rádio Imaculado Coração, tá certo? Muito obrigado. O link e a conversa vão ficar salvos aqui na página do EJC Santa Rita de Cássia, no Facebook. Se vocês puderem, em algum outro momento, visualizar, fiquem à vontade. Se quiserem divulgar também, fiquem à vontade. Não estamos fazendo propriamente para nós, tá certo? Para nós aqui de Tucuruí. Estamos fazendo para todos. Tá ok? Se quiserem fazer as considerações finais aí, a gente pode começar. A do Padre Silvio já está salva. Eu acho que daquilo que a gente conversou aqui, é importante a gente pensar, né, que atitudes eu posso ter no meu espaço, né? Quando eu compro o peixe, né, como o Hudson já citou o exemplo, que decisão eu estou tomando, né? Às vezes a gente pensa, tá, mas é um só, não vai dar nada, né? Então, é importante a gente parar e pensar, né? Como que eu posso contribuir? De repente, esse sacrifício do meu um só vai fazer uma grande diferença no todo. Então, a gente realmente ter ações conscientes, ações que visem o bem comum, não pensar só na gente, acho que isso também, o egoísmo é também uma característica desse nosso tempo, dessa nossa era digital, uma característica que a gente precisa superar, e também formar em nós um olhar contemplativo, formar em nós um olhar agradecido, formar em nós esse olhar que sendo agradecido se sacia, né? E não fica sempre em busca de preencher um vazio, que é justamente esse não saber reconhecer o dom que é a natureza, o dom que é o outro na minha vida, o dom que é a fé, a igreja, né? Enfim, o dom que Deus me dá, para que eu seja realmente quem eu sou no mundo de hoje. E acreditar que, sim, aquele 2 minutos a menos que você fica no banho vai ajudar, sim. Acreditar que com as pequenas coisas a gente pode fazer a diferença. E ver, claro, as possibilidades que você tem no seu espaço, na sua comunidade, na sua cidade, para também fazer a diferença no sentido amplo, né? Cobrar ações concretas dos governos, fazer opções também de consumo que levem a opções diferentes dos mecanismos de produção, né? Então, se você sabe que uma empresa não é legal, que uma empresa é poluente, não compra daquela empresa, isso também gera pressão, isso também faz a diferença. Então, que a gente tenha essa sabedoria de poder ter as nossas pequenas atitudes e também discernir no macro o que a gente pode fazer para contribuir. Eu quero agradecer o convite do tio Hudson.
que isso me instigou a estudar sobre o documento e me fez ter uma ideia diferente. Eu, inclusive, dei um testemunho essa semana lá com os servos missionários da Santíssima Trindade sobre um pouco do que eu consegui aprender lendo esse documento. Mudou um pouco da minha ideia de igreja, mudou um pouco sobre a minha ideia de, de casa comum do nosso planeta. E como a irmã disse, fazer a nossa parte e cobrar dos nossos governantes que façam as deles, né? Com atos simples, mas que com a junção de todos, com certeza vai nos dar um melhor futuro para as nossas gerações que vêm por aí. Eu vou. Na verdade, eu agradeço muito a participação aqui da irmã Valéria, do Gentil, do padre também, Silvio. Eu tenho uma reflexão muito grande. Eu vou falar um pouco do Enem agora. Reflita aí, gente. Se o padre, para fazer uma live de 1 hora e alguma coisa, participar de uma. Parece que está voltando aqui. Voltou? Voltou, né? Para o padre participar de uma live de 1 hora e alguma coisa. Ele não conseguiu. Você vai estudar por Enem durante 1 ano ou durante alguns meses online, porque agora ninguém está indo para a aula. Você vai conseguir? Então, agora não é por causa disso que você é um eterno dependente da internet também. Não é por causa disso, tá? Nós temos, na nossa região, dificuldades extremas, mas também aqui a atitude do padre também demonstra que nós temos pessoas que superam as adversidades. Não consigo participar da live durante 1 hora e pouco porque a internet não aguenta. Então, durante a semana, ele mandou os videozinhos e acabou participando conosco aqui também. Então, nos mostra que nós temos as dificuldades, mas nós temos também caminhos para superar essas dificuldades, tá certo? Tentando dar uma palavra aqui para o Flávio, sobre o transporte, por exemplo, nós temos, em alguns países, já existe uma coisa chamada corredor ecológico, tá certo? Justamente porque o homem está aqui, o macaco está aqui, a cobra está aqui, e nós temos que viver. Todo mundo tem que viver. Dificilmente você vai deixar de fazer uma cidade em algum lugar porque devido à natureza. No entanto, o documento nos deixa claro que nós devemos sim refletir sobre os impactos, tá certo? Todos os impactos que a ação do homem causa nessa natureza. E justamente o corredor ecológico tenta fazer até o movimento contrário, né? Existe ali a rodovia e por cima ou pelo lado da rodovia tem um espaço arborizado no qual os animais também possam passar e atravessar sem a rodovia ou as rodovias sem morrer. Tá ok? Eu queria só falar um pouco nesse ponto que o senhor disse do Enem. Achei muito importante, muito interessante o que o senhor disse. Eu entrei na faculdade ano passado. E, assim, para mim, pelo menos na minha experiência, foi muito difícil chegar naquela faculdade onde eu estou hoje. Eu tive que passar por um processo seletivo onde para mim, não é de maneira justa que era feita. E eu tinha, aqui em casa, por exemplo,
eu tenho um computador que estava aqui na minha frente, com todo o resumo que eu tinha sobre a Laudato Si, eu tenho um celular que estava me transmitindo, eu tenho um tripé que segurava o celular. Mas pensa naquelas pessoas que não têm um computador, que não têm um celular, que tem que se virar com um resumo que copia do professor no quadro, quando tem aula, porque às vezes as universidades, as faculdades, ou melhor, as escolas que eles frequentam, às vezes não tem aula, todo ano, como a gente está tendo nesse período, não tem aula em nenhuma escola, né? Algumas escolas, como a minha, né, que eu estudava antes, está fazendo as aulas online, mas tem muitas escolas, principalmente públicas, que não têm esse tipo de acesso. E quando tem a aula online, o aluno não tem o equipamento para assistir, ou a internet suficiente. Então, é importante a gente ver a questão da igualdade que o Papa nos diz e que Jesus também nos diz. A gente não pode dizer que é justo comparar uma pessoa que tem todo um aparato tecnológico para estudar com uma pessoa que não tem nada e vai fazer a prova sem nada. Verdade. Eu vou deixar aqui as palavras finais do Padre Silvio, tá certo? E antes disso, eu vou botar uma imagem dele que tem aqui o santo, que é o... Tá lá? São Luís Gonzaga, o patrono dos jovens aqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. São Luís Gonzaga está aqui do lado do Padre Silvio, a imagem, no canto inferior aqui é à direita, tá certo? O patrono do jovem, né? E você pôde perceber que ele permaneceu aí durante o período que ele ficou filmando. E vou deixar aqui agora as palavras do padre, tá ok? Agora nos preparemos para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nos mostra a sua face e se compadeça de nós. Volva para nós seu olhar e nos dê a sua paz. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós, sobre nossos jovens, e sua bênção permaneça para sempre. Amém. Bom, nós vamos finalizando por aqui. Vou deixar aqui os companheiros para liberar os companheiros para jantar aí, né? Minha filha, apareça aqui, levante um pouquinho aí a sua cabeça. Dê uma boa noite. Essa aqui é a Sofia, tá certo? A nossa filha. Pensando nela também, nós temos algumas reflexões e modificamos outras quando nós começamos a ler esse documento. Assim como o sínodo também, ele traz pensamentos fortes, alguns puxões de orelha. Nesse daqui eu senti vários puxões de orelha. Lendo o Laudato Si, eu senti mais puxão de orelha do que lendo o sínodo da Amazônia. Mas, realmente, nós temos que colocar a mão na consciência e refletirmos sobre a nossa maneira de viver, gente. Eu acredito que esse seja o espírito principal
aqui do documento, porque tudo está interligado. E muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado à irmã, ao Gentil, ao Padre Silvio, tá certo? Que nos ajudaram e muito nesse momento. Dia 24 agora, nós temos, que é no dia do aniversário do Laudato Si, 5 anos de Laudato Si, temos o diálogo sobre o documento 85, que fala sobre a evangelização dos jovens, tá certo? Aqui pelo Facebook também, tá ok? Então teremos alguns representantes aí, o Tony, o irmão Sérgio e a Catarina, tá certo? Dialogando conosco sobre esse documento. Se vocês puderem participar, fiquem à vontade, tá ok? A Gisele quer se despedir. Eu queria agradecer a todos que participaram do diálogo, assistindo, contribuindo, fazendo perguntas. Pedir desculpa se de repente sua pergunta não foi respondida, mas a gente já vai para quase 2 horas de live, né? E o texto é grande, né? O documento é grande, então a gente fez o máximo para abordar os pontos principais. E é isso, a gente agradece a todos. Muito obrigada. Eu tenho uma música aqui que eu vou botar. Vamos ver se roda, que da última vez também não quis muita acordo aqui. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Justamente para a gente finalizar, já que estamos no trido aqui de Santa Rita de Cássia. Gloriosa Santa Rita, grande Santa do Senhor, aceitai as nossas preces, nossa fé e nosso amor. Ó Santa Rita, ó Santa Rita, tu és modelo divino de amor. Ó Santa Rita, ó Santa Rita, ensina-nos a amar o teu Senhor.